Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou contar para vocês algumas coisas que não te contam durante a faculdade sobre o mercado de trabalho, ou melhor, sobre a atuação profissional do assistente social. O que acontece? Enquanto a gente está se formando na faculdade, né, na graduação de serviço social, eu acredito, o que eu senti e que muitas pessoas relatam que sentiram mesmo, é que na faculdade acaba tendo muita teoria e a parte prática, sabe, a parte de atuação em si, o cotidiano do assistente social não é tão falado. E quando é falado, é algo de uma forma muito superficial. Você acaba descobrindo a realidade quando você tá ali atuando. E o meu papel aqui é sempre trazer informações e conteúdos de serviço social para vocês. E agora que eu tô, de fato, trabalhando como assistente social, eu consigo trazer muita coisa para vocês. E, inclusive, né, eu consegui identificar várias coisas que, durante a faculdade, é uma coisa, sabe? Falar de uma coisa, e durante a prática em si, a atuação, o cotidiano do assistente social, as coisas são meio diferentes. Então eu vou contar pra vocês hoje um pouquinho disso. É claro que algumas coisas aqui, vocês provavelmente vão falar, tipo, sim, as pessoas falam disso, ok. Só que eu vou dar uma ênfase no meu cotidiano profissional, que claro, é o que eu estou atuando aqui no momento, mas que serve pra todo o cotidiano profissional, porque é algo que eu sempre escutei, são coisas que a gente acaba sempre escutando, mas quando de fato a gente tem a experiência, a gente vê como são as coisas de fato, sabe? Como que é a realidade, e eu vou contar um pouquinho, levando em base a experiência que eu tive até agora, vou contar pra vocês todos esses pontos que eu vi de diferença. Então, se você já gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí embaixo também se você sabia ou não disso, se a sua faculdade abordou sobre isso, se as pessoas conseguiram falar mais abertamente sobre esses pontos que eu vou ressaltar aqui, ou se não. E bom, bora pro vídeo. Primeiro ponto, e já é um dos principais que eu quero passar aqui pra vocês, é sobre infraestrutura. Na faculdade, a gente até ouve falar, e claro, depende da faculdade, depende da realidade, mas assim, falando no geral, a gente até ouve falar um pouco sobre o cotidiano do profissional, né, do assistente social, de que às vezes não tem a melhor das estruturas para trabalhar, então às vezes não tem uma sala própria para conseguir fazer um atendimento sigiloso, ou então que não tem um computador seja bom para você conseguir sistematizar os seus atendimentos, enfim, fazer a parte escrita e burocrática da sua profissão. A gente até escuta falar disso, só que quando a gente entra na realidade e vê como isso se dá e a forma que isso se dá, as coisas são totalmente diferentes, sabe? E eu vou ressaltar muito aqui pra vocês sobre esse ponto que eu disse de que a gente até ouve falar algumas coisas durante a faculdade, só que, sei lá, gente, eu não sei o que acontece. Parece que as pessoas não falam abertamente sobre isso, não falam de fato a realidade, sabe? A experiência que eu tive, pelo menos na faculdade, sabe, foi que as pessoas mencionavam as coisas, só que era tipo assim, olha, a realidade é difícil, o assistente social ele tem que lutar muito pra exercer a sua função, enfim, pra lutar pelo direito das pessoas, e lá. A realidade é difícil, pode acontecer isso, isso e isso, mas você é o assistente social e você vai ter que lutar contra isso e fazer o seu trabalho. Era mais nesse sentido, sabe? Parecia que você tava tentando mascarar a realidade. Eu não sei explicar, gente, foi a experiência que eu tive, a experiência que eu senti sobre isso, sabe? E aí agora eu tô trabalhando em um município, tô trabalhando na área da saúde, no momento, como assistente social, e é muito real isso, gente. Eu não tenho sala própria, pra vocês terem ideia, os estagiários de medicina tem meio que uma parceria com a prefeitura e eles têm a sala deles, mas eu, assistente social, não tenho a minha sala própria. Então, tudo bem que eu vou uma vez por semana só em cada unidade, entretanto, eu não tenho uma sala específica do serviço social. Eu preciso fazer atendimento em outras salas de outros profissionais quando eles não estão lá. Então é só pra vocês terem ideia. Quando a gente pega a realidade, tem muita variação, né? Depende de cada local, cada cidade, cada infraestrutura municipal, questão de dinheiro mesmo, municipal também, né? Recursos, mas é bem
complicado. Ainda falando de infraestrutura, tem unidades que o assistente social trabalha que as coisas ainda são feitas à mão. Então, tem registros no que seria um sistema, né? O sistema da unidade, que são feitos à mão, ainda não é computadorizado. Ah, por que que não é computadorizado? Porque ainda não foi criado um sistema do SUS, alguma coisa nesse sentido? Não foi porque não tem computador naquela unidade para aquele profissional, entendeu? Então, assim, questão de infraestrutura é uma das coisas que pesa bastante e que pode acabar te desanimando um pouco no cotidiano profissional. Eu não me deixo abalar por isso, porque, como eu disse, já foi mencionado para mim na faculdade que a realidade do trabalho do assistente social é algo difícil. Entretanto, eu não tinha noção de que era algo tão real, tipo assim, é algo tão impactante, gente, que são coisas básicas, sabe? É uma sala, são coisas básicas. Às vezes tem serviços que são bem recente criados, sabe? E não tem. Então, sei lá, é muito complicada essa questão da infraestrutura, mas, de fato, é aquele negócio. A gente não pode deixar de trabalhar por conta disso. É claro que, se eu vou trabalhar um dia e não tem uma sala vazia, que dê pra fechar a porta pra conversar, pra fazer um atendimento, eu não vou atender, porque assistente social tem a questão do sigilo, e são conversas um pouco mais pessoais que não dá pra você conversar num corredor, enfim, essas coisas, sabe? Então, é um dos pontos complicados aí. Indo para o segundo ponto, é sobre a sobrecarga de trabalho. Dependendo de onde você trabalha, pode não ter muitos profissionais, por exemplo, no setor público, é mais difícil ter uma variedade de profissionais, como no setor privado, que eles podem contratar a qualquer momento. No setor público, tem toda uma burocracia até chegar um profissional na unidade, entendeu? E uma das coisas que muitas pessoas relatam, muitos assistentes sociais relatam, é que geralmente são as únicas no serviço, ou a única naquele turno, e aí acaba sobrecarregando demais, porque são muitas demandas daquele território, daquela unidade, para um só profissional. E quando a gente atende um caso, quando a gente conversa com alguém, sabe de alguma coisa, discute um caso, não é apenas chegar lá, atender e a pessoa vai embora e acabou, sabe? Atender parece que é o menor das demandas, sabe? Porque você atende, mas você tem que, além de fazer aquele trabalho intelectual de perceber a demanda daquela pessoa, o que ela tá necessitando, qual o serviço que vai auxiliar naquela demanda daquela pessoa, a gente tem que pensar para onde vai encaminhar, a gente tem que também discutir com outros serviços, a gente tem que ver as possibilidades da nossa atuação, se precisa fazer uma visita, por exemplo, se precisa fazer algum outro tipo de documento que leva um pouco mais de tempo. Então não é assim, demanda e resposta, sabe? A pessoa veio aqui, foi atendida, tchau, não volta mais. Não é assim. Então a gente acaba podendo ter essa possibilidade, né? A gente acaba tendo essa possibilidade de uma sobrecarga de trabalho que pode acontecer, pode levar trabalho para casa, um relatório para fazer em casa, coisas assim. Eu, particularmente, já tô me blindando de todas essas coisas ruins, né? Acaba sendo ruim, na realidade. Que já me falaram, que já me contaram, que eu já descobri sobre, eu tento me blindar ao máximo. Então eu já tenho uma certa postura profissional um pouco mais consciente do meu trabalho ali na instituição. Então, se tem um atendimento que eu preciso fazer e não tem sala, eu não vou fazer o atendimento, porque eu não vou falar com a pessoa em um lugar inapropriado e em um lugar que ela também não vai conseguir se abrir para me contar as verdadeiras demandas, e aí isso dificulta totalmente o meu trabalho, porque eu não vou conseguir exercê-lo, então eu não vou fazer isso, e eu vou contar pra pessoa o porquê. Olha, eu não posso te atender. Isso nunca aconteceu, tá, gente? Mas eu sei que é algo possível de acontecer, porque nem todo lugar que eu vou tem sala pra mim ficar. Então, tem certas posturas que você, como profissional, você tem que bater mais de frente, sabe? No serviço público, talvez isso seja até um pouco mais fácil do que uma empresa privada, mas a gente acaba tendo algumas lutas por coisas bestas, por coisas simples. E sobre sobrecarga de trabalho, por exemplo, eu fiz um chip com telefone e um WhatsApp separado, então eu tenho o meu
WhatsApp pessoal, que eu não passo pra ninguém, e tem o meu WhatsApp Business, né? Meu WhatsApp como assistente social, que é lá que eu faço toda a articulação de rede, porque querendo ou não é mais fácil de contatar e tal. Então eu tenho esse segundo número, eu não respondo ninguém lá fora do meu horário de trabalho. Então me mandou mensagem à noite, me mandou mensagem de manhã, final de semana, eu não respondo. A não ser que seja algo, assim, extremamente urgente, tá? Mas aí é isso, é tentar se blindar de querendo ou não, esses malefícios que tem dentro da nossa profissão. Um dos pontos também é sobre o desvio de função. Você tem que entrar na sua área, né, de trabalho, no seu local de trabalho, bem certo do que você precisa fazer, qual é o seu papel ali naquela instituição. Porque nem todo mundo sabe qual é o papel, qual é o trabalho do assistente social. Então acaba te jogando demandas que não condiz com a sua profissão. E aí você tem que ter essa postura profissional de falar, olha, este não é uma competência minha, não é algo que o assistente social faz, esse é um trabalho que qualquer outra pessoa pode fazer, não necessariamente um assistente social, ou então esse é um trabalho que a administração deve fazer e não eu, porque acontece, gente, nem todo mundo, infelizmente, sabe qual é o papel do assistente social ou tem aquela visão mais assistencialista do assistente social, de que ele tá ali pra ajudar, etc e tal, e acaba podendo jogar outras tarefas pra cima de você que não é a sua função ali. Eu sei que esse vídeo pode estar um pouco negativo, sabe? Falando só coisas ruins do dia a dia, do cotidiano profissional. Mas eu tô aqui também pra falar a realidade pra vocês. Então, quando eu tava na faculdade, eu falei todas as verdades, tudo o que tava acontecendo. E agora que eu tô começando a trabalhar, eu vou contar também pra vocês, pra tentar preparar vocês pro que pode vir aí pela frente, tá? Tô falando aqui com base na minha experiência, tô falando aqui com base em coisas que eu já escutei, seja de outros profissionais, seja de coisas que eu já vi, coisas que eu já ouvi falar, tá? Então essas coisas eu tô falando aqui, e aí depois você comenta aí se você já ouviu falar alguma delas, ou se você já tá trabalhando como assistente social, acaba passando por isso também. Outro ponto também é sobre a educação continuada. Então, sim, você vai precisar continuar estudando, continuar trabalhando o seu intelectual e aprendendo coisas novas. Claro que todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que é importante. Entretanto, quando você tá ali atuando como assistente social, as coisas, elas são um pouco mais diferentes. Então, às vezes, mudou uma portaria, uma normativa, e aí você não tá sabendo, a pessoa chega lá no atendimento e aí você descobre ali que precisa de tal demanda, e aí quando você vai procurar as coisas pra responder aquela demanda pra aquela pessoa, você vê que mudou, ou então que tal coisa não funciona mais. Só pra vocês terem ideia, eu entrei no NASF, e lá na prefeitura que eu tô, eles ainda chamam de NASF, mas na verdade é EMULT. Mudou o nome porque a portaria do NASF foi revogada. E isso foi bem recente, não tem nem, acho que já faz um ano, mas tipo, um ano certinho, foi em 2023. Que mudou essa portaria. Então as coisas estão sempre mudando e você precisa estar sempre estudando, sempre atualizado para conseguir exercer o seu papel ali naquela instituição como assistente social da melhor forma possível. E claro, conhecimento também é uma forma de te trazer autoconfiança no seu trabalho e também fazer você ter uma postura boa dentro ali do seu cotidiano profissional. Então, estudar é uma forma de também te preparar e te deixar confiante para aquele trabalho e também a saber falar não e ver coisas, né, ver solicitações para você que não condizem com o seu trabalho. E aí você tem total respaldo para falar, não, olha, esse não é a minha função por causa disso, disso e disso. Entendeu? Então, estudar é uma ferramenta muito poderosa e muito necessária. Por fim, eu quero falar pra vocês uma coisa muito legal para esse vídeo não ficar tão negativo, que é sobre o reconhecimento da população. Nós escutamos muito falar sobre a precariedade do trabalho do assistente social. Então, o assistente social ele não é valorizado, ele não tem um piso salarial, ele não recebe bons salários. Enfim, a gente escuta falar tudo isso. Só que é muito interessante porque quando você tá ali, de fato, trabalhando como assistente social, você percebe também que há reconhecimento, sim, do seu trabalho, da sua profissão e que você faz a diferença naquela instituição. Então, por mais que o cotidiano seja difícil, seja bem desafiador, tem também coisas que aquecem o coração, sabe? Que fazem você ver que você tá no caminho certo e que você quer continuar ali. Um exemplo, assim, super besta foi que eu tive um atendimento que era com o pai e uma criança. E essa criança, ela entrou na sala muito reclusa, retraída, olhando pro chão, não querendo falar. E o assunto era sobre ela.
Então, também traz uma perspectiva, assim, de como se ela não estivesse ali estão falando dela e ela não tá ali, sabe? E aí eu comecei a, durante o atendimento, ir puxando também uma conversa com ela, conversando sobre coisas que ela gosta, enfim. Fui fazendo meu atendimento ali social. E aí, no final do atendimento, essa menina, ela já tava super falante comigo, ela me abraçou. E foi muito legal, sabe? Porque mostrou justamente isso. Teve um reconhecimento ali do meu trabalho e que teve uma mudança também. Eu consegui criar um vínculo profissional ali com aquela criança. E isso é muito legal, gente. É muito gratificante. Eu tinha ganhado meu dia depois daquele abraço, sabe? Então tem pequenas coisas que aquecem o nosso coração e que falam, nossa, realmente eu estou na profissão certa, é isso que eu quero pra minha vida de fato. Mas enfim, isso foi só um exemplo, é claro que tem outras coisas positivas também, tem outras coisas negativas também, eu acho que faz parte de toda a profissão e toda a realidade profissional, afinal a gente não tá vivendo nenhuma utopia, né, não é tudo perfeito e lindo. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero também que esse vídeo não tenha motivado vocês, quem tá estudando aí. É claro que toda profissão tem as suas dificuldades e eu, de fato, gostaria que durante a faculdade as pessoas falassem mais abertamente sobre essas dificuldades do cotidiano. Mas, enfim, é isso, sabe? Eu tô aqui pra compartilhar com vocês as minhas vivências, como tá sendo o meu dia a dia. Esse é meu primeiro emprego como assistente social, então tenho muito pra compartilhar com vocês, muito pra aprender. Às vezes a realidade é bem difícil, eu faço muita visita porque eu tô na atenção básica, né? Então eu faço muita visita domiciliar que, você entra na casa da pessoa e você fala, isso daqui não é uma casa, como que a pessoa consegue viver nessas condições? Sabe? Ou então, como que a pessoa consegue viver nessa rua, nesse local de difícil acesso, enfim, tem tanta... A realidade é tão complexa, gente, porque a gente sabe, por exemplo, que existe palafita, só que uma coisa é você saber que existe, saber a realidade, ver foto, e outra coisa é você, de fato, ir até o local e conhecer com seus próprios olhos aquela realidade, aquelas dificuldades daquela pessoa. Enfim, a realidade não é fácil, a realidade, muito pelo contrário, é muito dura. Às vezes a gente acaba tendo que encaminhar a pessoa para serviços que você sabe que não é o melhor que tem ali, o melhor como deveria ser. Mas, enfim, a realidade é feita de desafios e de conquistas. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, deixa um comentário e me segue lá no Instagram, que é @Julie12Larissa. Um beijo e até o próximo vídeo.